Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse projeto maravilhoso que eu trago hoje, uma convidada especial que mora aqui no meu coração. Uma irmã de alma que a vida me deu de presente e o que eu tenho muita honra e muita gratidão de estar nesse projeto com ela, que diante de tantas peripécias que tem a nossa vida aí, com filhos, carreira, casa, consultório e tudo mais, ela topou, conseguiu estar aqui comigo hoje, com você, para esse projeto maravilhoso, porque ela, sim, é uma mulher que se transforma, que se transformou e que está aqui hoje, que também me inspira e eu trouxe para te inspirar, a você que vive aí nessa montanha russa, que é a vida de uma mulher com casamento, com filhos, com diplomas, com cursos, carreira e tudo mais. E que mais? O que mais que a gente faz? Como que a gente ainda tem tempo para se abastecer e se nutrir nesse feminino, nessas mulheres que transformam, se transformam e aqui tá para te inspirar a você também a se transformar. Ana Gabriela Ribeiro Pavanelli. Sopa de letrinha. Para mim, Biba, mas não conta, isso daqui é só para intimidade, essa parte corta. Amiga, muito obrigada, seja muito bem-vinda nesse projeto, nessa casa que nos acolhe tão bem, para inspirar, né? Ser essa mulher que me inspira e para estar aqui nesse bate-papo, para contar sua história, para inspirar outras mulheres que vão aqui ver a gente num futuro breve dentro desse projeto que eu intuí e falei, vamos dar força, vamos dar vida para ele, porque eu acho que o mundo está precisando disso. Então, obrigada, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui, que sempre me acolhe, sempre me motiva. E vamos lá. Vamos contar a sua história? Vamos. Quem é Ana Gabriela? Primeiro eu quero agradecer essa amiga de coração, de alma, né, que eu tenho, que é um presente que sempre me desafia. E isso é muito legal, porque... Eu adoro desafiar. São pessoas que sempre nos levam a enxergar um caminho um pouquinho mais à frente. Eu acho que mulheres que inspiram, pessoas que inspiram, fazem isso com as pessoas. Então... é um convite que eu recebo com muito carinho e espero, de alguma maneira, conseguir, através da minha história, trazer um pouco dessa inspiração para algumas pessoas. Né? Eu tô inteira arrepiada, não sei o que vai sair daqui direito, mas eu tenho o prazer e a honra de estar na sua vida e você na minha, a gente trocando isso. Mas vamos saber lá do comecinho, como que a Gabi nasceu? Como foi tudo isso? Então, eu venho de uma família incrível, né? Meus pais, minha mãe, é uma pessoa extremamente forte. Sou a terceira filha de 2 irmãos, assim, que são inspiradores para mim, que me ensinaram sempre muito na vida. A gente sempre foi muito parceiro. Eu acho que isso vem da nossa construção familiar, né? E muitas vezes, assim, eu acho que ser a terceira filha, para mim, é sempre uma vantagem. A gente já tem um caminho um pouco mais aberto. Já está num lugar mais tranquilo, hoje sendo mãe, conhecendo um pouco dessa dinâmica do que é ser mãe, né? Do que é criar, cuidar, e esse primeiro cuidado com os filhos, que a gente tem tantas dúvidas, né? Tantas questões, né? E sendo mãe, eu vejo que eu agradeço até isso, eu agradeço ser a terceira, né? De 2 irmãos incríveis e de um pai e de uma mãe extremamente carinhosos. Então, eu falo que eu tenho a oportunidade de vir de um lar de amor. Então, se eu vim desse lar, eu acho que a minha missão também é levar amor, de alguma maneira, seja através de palavra, de trabalho, de amizade, né? Eu acho que o amor, ele sempre tende a pulsar. Né? Então, um pouco de como começou a minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de movimento, de esporte, de pessoas, de correr, de pular, de nadar. Sempre tive uma intensidade muito grande na minha vida. E devagar, assim, sinceramente, eu nunca soube exatamente o que eu ia fazer quando eu era nova, né? Mas eu sabia que eu gostaria de entender o corpo um pouco mais. O meu brinquedo favorito era o Doutor Operação,
Então, eu amava aquilo, eu consertava meus cachorros, sabe? Então, assim... Enfaixava. Aquela série me pergunta, o que você vai ser quando crescer? Exatamente. Não sei, mas eu vou consertar as pessoas. Eu, de algum jeito, vou consertar. Então, às vezes, no começo, eu achava que eram os animais, mas eu percebi que eu sentia muito quando eu vi um animal morrer. E, ao mesmo tempo, aos poucos, eu fui descobrindo que eu gostava muito de entender a linguagem do corpo. Então... Fantástico. Ai, mas tão nova, sim, assim, não sabia essa palavra não existia, mas eu gostava de ver as pessoas dançarem, eu gostava de entender o movimento, né? Então, uma primeira ideia foi, eu acho que medicina, mas assim, sinceramente, eu sempre gostei de estudar o que eu gosto de estudar. Muito, gente. É uma capacidade, assim, incrível. Não, eu também gosto, mas eu acho que ela... Eu gosto muito, mas assim, não Tá era aquela que sentava na primeira fila da escola, sempre fui bem, mas assim, não era... De repente eu falei assim, não sei se é medicina, me veio a dúvida, né? E aí eu tive, aos 15 anos, uma cirurgia de um hemangioma na minha perna. Eu nadava muito, eu adorava nadar. E aí aquela cirurgia me fez entender que o corpo precisa de um tempo para se recuperar, né? E aí eu precisei... A fisioterapia ainda era uma coisa muito nova, assim, né? Eu acho que a gente não tem o recurso que a gente tem hoje, o tanto de cursos, o tanto de técnicas manipulativas e tudo mais. Mas, assim, me fez enxergar que a reabilitação era algo muito bonito. Né? Era algo que, de repente, eu fiz uma cirurgia com 15 anos, que foi um hemangioma muito grande, que eu fiquei numa cadeira de rodas, que eu me vi limitada. Eu entendi o que era limitação, eu entendi o que era ser olhado. 15 anos, né? 15 anos. Então, no auge do movimento, da descoberta. Da descoberta, da plenitude, da juventude. Aquilo me abalou tanto, assim, que eu tive um período que eu tive até uma anorexia, né, que eu não sabia o que era, assim, eu simplesmente parei de comer, né, e eu nem sabia porque eu estava parando de comer, né, então, assim, na verdade, depois de muito tempo eu fui entendendo as razões por que aquilo aconteceu, mas graças a Deus e à minha família, né, a minha mãe foi muito rápida, me levou para tratar com profissionais incríveis lá da USP, e eu me recuperei muito rápido, diferente de algumas meninas que a gente sabe que sofrem isso ao longo de muitos anos. Na verdade, o que eu acredito é que eu tive um primeiro, vamos dizer assim, trauma, né? Se a gente pode... Trauma, eu explico isso para os meus pacientes. Trauma não precisa ser algo terrível na sua vida, mas é algo que te faz... Aquilo que marca do lado só negativo. Só negativo, exatamente. Né? Aliás, tudo, né, Biba? Tudo. Né? Se a gente pegar e prestar atenção, tudo que nos ocorre, né? Porque uma linda rosa, né? Se a gente for com muita sede nela, a gente vai se machucar porque ela tem espinhos, que é uma defesa. Então, perceber que... E também vai ser um furinho, mas que muitas vezes assusta, né? Você já vai até assim... E perceber que o trauma é isso, né? O quanto realmente ele nos derruba, mas também a gente perceber para logo sair daquela dor, daquele holocausto, talvez, que a gente levou, aquela pancada que a gente não sabe para onde vai. Onde veio. Pedir ajuda, né? Levantar a mãozinha, né? Que isso não é ser fraco, não é ser menos, nada. E falar, peraí, o que isso quer me ensinar? Exatamente. Mas uma jovem de 15 anos, com tudo acontecendo, de repente falar, não, você vai ficar na cadeira de roda, fora a dor física, Sim. Com certeza você teve nessa cirurgia, e tudo isso que foi se passando, né? Uma montanha-russa. Uma montanha-russa. E eu falo assim, eu falo muito, assim, converso às vezes com meus pacientes, né? Quando a gente cai, o que acontece? A gente tem duas opções. Ou a gente levanta muito rápido e não olha para o buraco que a gente caiu, e provavelmente a gente cai de novo... Ou você cai, olha para onde você caiu e aprende a levantar. E aí nunca mais você vai cair naquele buraco. Então, eu acho que essas questões, que eu acho que todo mundo tem questões na vida. A gente não está aqui por acaso. Né? A gente não está aqui... Se a gente não tivesse nada para resolver aqui, a gente estaria em outro plano, eu acredito. A gente estaria ajudando de uma outra maneira. Então, a gente está aqui também para evoluir. E isso foi um primeiro passo, né, para essa transformação, para eu olhar o corpo diferente e para eu, mais uma vez, a minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente positiva.
ela nunca pôs limite nos nossos sonhos. Ela nos ensinou a ter fé neles. Eu tenho até essa plaquinha no meu consultório, assim, porque ela sempre colocou isso. Eu tiro foto sempre. Não tenha limites, motivacional. tenha fé. Porque, assim, se você acreditar naquilo que você quer, você vai ter que ter uma trajetória, mas você vai conseguir chegar. Pode ser que não seja em uma semana, pode ser que seja em 10 anos, mas se aquilo faz sentido para você, se aquilo faz parte do seu plano de vida, de alguma maneira, se você se organizar, você chega. Então, assim, eu falo que tanto a cirurgia, foi pouco tempo de cadeira de rodas, mas foi um tempo... O suficiente. O suficiente para eu estar do outro lado, né? Eu falo que de vez em quando a gente tem que estar do outro lado, para a gente saber como as pessoas olham, né, para uma situação dessa. De vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Né? Para a gente aprender Total. a pedir ajuda, principalmente... Eu tenho uma característica muito de fazer, eu quero resolver, então eu vou no meu tempo, então eu precisei aprender que eu precisava de ajuda para sair, para deitar, para levantar. E aí, o mais bonito, a capacidade de regeneração do ser humano é uma coisa que me fascina, assim, eu sou apaixonada, sou viciada nisso. Então, assim, quando eu vejo um super atleta, quando eu vejo uma pessoa com uma deficiência grave se regenerar, quando eu vejo o dia a dia das pessoas conseguirem se impulsionar e mudar suas vidas, eu falo, gente, o ser humano... A gente chora. Eu choro. O ser humano é fantástico. Gente, é uma máquina. É uma e máquina. O quanto a gente desrespeita essa máquina, o quanto que a gente não valoriza, o quanto a gente machuca, né? Seja com as nossas emoções, com a parte de todos os hormônios, ou seja, né, diante das nossas reações aos buracos que a gente cai. Né? E a gente não quer olhar agora. Quer olhar. Né? Não, mas vai cair de novo. E vai se machucar de novo. Né? Ah, mas quer dizer que eu nunca mais vou cair? Não vai, mas talvez você vai se preparando, né? Até fisicamente, na sua força, né? A gente brinca muito porque eu vou nela também, né, gente? Porque a gente, de vez em quando, acorda prejudicada, eu ligo, amiga, preciso voltar pro eixo. E é uma questão que dói. Mas eu saí de lá querendo voltar já na próxima semana. Mas dói de sair lágrimas. Às vezes você fala, meu Deus. E olhar para isso. E o que eu tô achando muito interessante. E a irmã dela, a Ana Carolina, esteve comigo. Né? Vocês vão ver aí depois, a hora que a gente for lançando isso daqui. Esse projeto maravilhoso. Ela falou a mesma coisa da mãe. Né? Então, a Ana Carolina é a irmã mais velha. Também outro exemplo que eu trouxe aqui. Também um exemplo para você. Mas o que é muito bonito, você falar da questão do amor da sua mãe e da rapidez que ela não desvalidou ou desmereceu a sua dor ou o seu momento, né? Sim. Porque a gente vê muitas vezes hoje, porque dá trabalho. Muito. Né? Dá trabalho a gente ser mãe, né? Sim. Em todas as fases, mas de adolescente. Nossa. Porque é uma montanha-russa de hormônios e tudo mais. E muito bonito, e hoje eu falo, prestem atenção nos seus filhos. Né? Qualquer reclamação, você não precisa florear demais, dar muito confete, mas ouça, né? Muitas vezes tem ali mascarado do algo um pouco mais profundo. E olha que lindo, né? Você falar da sua mãe, que ela não demorou muito. Não, ela tanto não demorou que ela fez uma coisa fantástica. Ela queria muito que... Porque assim, eu tava meio... Nessa época, um pouco anestesiada, porque eu não acreditava que eu estava doente, assim. Até porque a pessoa, quando ela tem uma anorexia, ela não se vê doente, né? E eu sempre fui muito forte. Eu fazia polo, eu nadava muito. Então, assim, aquilo para mim não era real. E aí, ela pediu para o jornal colocar uma matéria, porque ela sabia que eu gostava de ler. E aí, ela fez uma matéria, assim, na primeira folha da cidade, assim, falando do assunto. E aí, ela me colocou... Ela me tirou ali do atendimento particular e ela me colocou no meio do hospital, para eu ter a visão. Ela fez assim, já que você não consegue, talvez, entender, ela me mostrou. E doeu. Mas quando eu vi, quando eu li, quando aquela ficha caiu, eu sarei. Eu comecei a comer no outro dia. Então, assim... Porque o poder era só seu. É. Então, assim, aí, assim, na verdade, às vezes a gente precisa ver. Às vezes a gente precisa arrancar a casquinha para ela cicatrizar melhor, debridar a ferida, né? Debridar. Quem é da área sabe que para a gente fechar uma escala, a gente tem que debridar. A gente tirar vai lá, tira o tecido morto para nascer um tecido novo. Dói.
Você fala, mas não, nem que dói para tirar, mas não é gostoso fazer isso. Nem para quem faz, nem para quem nem para quem recebe. Exatamente. Né? Esse cuidado. Mas é necessário. Então, assim, é muito importante ter, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, que eu agradeço a Deus todo dia que eu tenho ela comigo, que ela sempre me mostra muita coisa ainda. Principalmente como vó, como mãe. Tenho a minha irmã, que é uma super mulher, eu acho que vocês conheceram aí, vão conhecer assistir a história dela, que também é uma referência na minha vida, assim, singular, minha melhor amiga, né? E tenho o meu irmão, que é um cara sensacional. Quem sabe aí, né? Tem um projeto de homens no futuro, vocês conhecem. Em breve. Assim, sou uma pessoa abençoada, posso dizer assim. Mas também estou aqui para aprender. Então, assim, esse caminho... E o que isso me trouxe... E para inspirar. Inspirar profissionalmente, né? E o que você está falando como mãe. Mãe é isso, né? A gente é mãe, a gente se cura através dos filhos. Né? É uma grande escola. Não é uma escola. Eles vêm... com as suas características, assim, tão claras para nos ensinar caminhos que muitas vezes a gente não olhou, que muitas vezes a gente precisa voltar lá naquele caminho que a gente não olhou, o buraquinho, para saber que para que eles possam dar o passo maior, que a gente também precisa se curar. Exato. Né? Que a gente primeiro precisa pôr a máscara na gente para depois colocar no outro. Então, como mãe, eu falo que muitas vezes a gente olhar para as questões dos nossos filhos, eu não falo nem problemas, porque às vezes são questões, né? Depende o peso que a gente dá para aquilo se vira um problema. Porque aí a gente atua naquela questão. Exato. Né? Aí você ajuda a curar. Sim. Você ajuda... Muitas vezes você não pode fazer pelo outro, mas você pode estar do lado do outro. Exato. Né? Você pode simplesmente... Eu li isso naquele livro que eu gosto muito, A Coragem de Ser Imperfeito. E tem uma parte que ela fala dos filhos. Brené Brown. Adoro. Ela é fantástica. E aí ela tem um pedaço que ela fala dos filhos, que ela fala assim, que ela vai estar do lado deles. Ela não vai fazer o caminho por eles, mas que ela está lá. E eu acho assim, muitas vezes a mãe, ela é esse lugar. Ela está junto, ela está escutando, ela está... mostrando, né? Mesmo que doa. Olha, meu filho, a realidade é essa, vamos lá. Que é o que a sua mãe fez, né? Total. Total. E fez muitas vezes na minha vida. Sempre me pôs pra frente. E aí, com isso, os filhos conseguem sentir seguros também no próprio caminho. Exato. Porque o caminho é deles, não é nosso, né? A gente abençoa. A gente abençoa. E faz a nossa parte. E faz a nossa função, né? Exatamente. E... 15 anos, tudo tranquilo, uma cirurgia, cadeira de rodas, anorexia, fui parar lá no HC. Temos esse privilégio de ter uma grande escola científica, médica aqui, pertinho da gente, que muitas vezes as pessoas não olham, porque busca aquela forma que dá o remedinho e cura e acabou, e tampa ali, né? Aquela escara, põe um band-aid, mas não mergulha. E foi lá, né? Corajosa. E lá você se recuperou. Conseguiu ajuda. Consegui ajuda, me reabilitei, né? E consegui... E me apaixonei. Falei, eu vou fazer isso na minha vida. Eu vou cuidar das pessoas, né? E aí fui procurando, falei medicina, físio. E eu achei muito legal a físio. Comecei a estudar fisioterapia e passei na faculdade. Passei aqui em Ribeirão, graças a Deus, foi uma faculdade incrível. E a partir daí foi só realmente buscar entender o corpo, buscar entender a máquina, né? Saber qual era o meu caminho ali naquele propósito, né? Porque a fisioterapia, ela tem todas as áreas como a medicina, né? Então, a gente vai se especializando. Só que aí eu comecei a ver que eu queria algo mais dentro da fisioterapia, né? Dentro de tudo aquilo que eu estava vendo, eu senti uma falta do todo. Né? Porque daí você fez a fisioterapia, foi trabalhar. Eu já trabalhava. Eu trabalhei minha faculdade inteira, Eu sempre trabalhei, tá? Então, assim, desde o colegial, assim, a gente não tinha uma situação tão confortável, né, financeiramente. Mas como a minha mãe sempre acreditava, então, o dia que ela achou que a gente tinha que ir para uma escola pública, que a gente começou uma escola... A gente começou na pública... Na hora que ela viu que a pública não dava mais, ela foi lá, escreveu carta, pediu desconto, prestamos bolsa e fomos para uma escola melhor. Só que a gente sempre ajudava. Então, a gente vendia bolo e a gente tava... Meu pai
trazia roupa, então a gente vendia. Então a gente sempre trabalhava, eu trabalhava no Kumon, porque aí minha mãe falava, não, você vai trabalhar numa coisa que você estuda, então. Então eu ia corrigir tarefa de Kumon. Típico dela, né? Entendeu? Uai, uma boa, vai aprender né? junto, é lógico. Vai aprender, e assim, porque ela falava, a obrigação de vocês é estudar. Né? Então, assim, vocês até ajudam de alguma maneira. E a gente achava aquilo muito legal, porque trabalhar é uma arte, né? Eu acho que qualquer trabalho, ele é super válido, ele te enriquece, ele te faz se sentir produtivo, bem. É o ócio, né? Não é, então... É o labor, né? O labor. E não tem vergonha, sabe? Eu falo para as pessoas, assim, não tenha vergonha, porque, assim, gente, tem que ter gente para tudo nesse mundo. Para tudo. Graças a Deus que tem gente para tudo. E com certeza vem um aprendizado disso daí, né? Vem um aprendizado muito grande. Muito bom, muito bom. Então, enfim. E aí, então você já trabalhava, mas não cuidando de gente ou lidando com o corpo. Não, lidando com o corpo. Aí na faculdade comecei a fazer os estágios, né? Então, fiz estágio na unidade de emergência. E aí a minha tia fez um curso numa clínica de estética, falou, você gostaria de fazer? Aí comecei a fazer estágio nas férias. Comecei a dar aula de estética nessa escola com uma pessoa extremamente querida, que foi a Maria Amélia, assim, me emociona porque ela foi especial na minha vida. Um beijo para ela. A Maria Amélia é aquela que, da onde você, de vez em quando, pega os aparelhos, faz aquelas coisas. Então, a Maria Amélia, hoje, ela tá aposentada, ela tá se tratando, tudo. Ela tem uma clínica que chama Maria Amélia ainda, ela não atua mais, mas foi, assim, uma precursora aqui em Ribeirão da parte estética. Então, foi uma honra fazer parte da escola dela, tudo que ela me ensinou. Então, a gente trabalhou muito juntas. Mas eu tinha uma dualidade, né? A beleza ou a dor. Né? Porque eu via a dor no hospital e a beleza. E aí eu fui fazendo cursos de massagem e tudo mais. E na faculdade eu queria algo mais. Eu queria algo que enxergasse a pessoa como um todo. E eu não achava um método que me mostrasse isso. Então, ao me formar, eu já comecei a trabalhar. Montei meu consultório de estética. Continuei fazendo meus estágios. E aí me surgiu uma oportunidade de conhecer sobre saúde da mulher. E aí eu precisava entender como funcionava o organismo da mulher. E eu liguei na USP de novo. Eu vou ligar, vou escrever carta. É muita história, a gente está dando uma resumida assim bem rápida para saber mais ou menos onde eu queria. Quem sabe isso daqui logo vai virar um TED das mulheres? Então. Por que não? Ao vivo, presencial, plateia. Aguarde. Porque sonho a gente tem. Então, não dá para parar de sonhar, né? E eu falo assim, gente, onde tem uma fresta, vai lá dar uma olhada. E é fantástico isso que a sua mãe ainda dá esse gás, né? Que é muito bacana, muito diferente da minha, que a minha já tinha medo, ela falava, não vai ali não. Não sei o quê. E eu ia, né? Então, meu apelido até era, porque você é teimosa, porque você vai ali, você vai teimar em ir, vou, e se der certo? E se der errado? Mas se der certo... Não, a gente já tem, né? E ontem, né? Esses dias eu gravei, inclusive, um podcast falando dos 4 compromissos, né? E um deles, e o livro inteiro ele aborda, falando sobre a questão do sonhar. Né? Em um momento eu achei muito interessante que ele fala que o dar ação, movimento para o seu sonho, que é seu, mas desde que você se autoconheça para você saber qual é o seu sonho, né? E não tá sonhando o sonho de pai, mãe, de marido, de religião, da sociedade. Você coloca isso em movimento, você age para você fazer esse sonho acontecer. E isso é dar vida, né? Quando você coloca isso em ação, em movimento, é dar a vida. E quando você fala, não sei esse sonho, vou colocar aqui e guardar na gaveta, você está falando não para a vida. Sim. Então, olha só, né? Não sei que recursos que a gente tinha, né? Quando você se formou. Exato. É pouco tempo, tá, gente? Mas é um tempo que não tinha, né? Porque hoje a gente está tendo uma velocidade maior da parte, né? De desenvolvimento científico e tudo mais. Informação. Muita, né? Até esse canal que a gente tá aqui, olha o tanto de coisa que a gente consegue partilhar. Antes era ligar, isso. Né? Malemar, se a gente tinha uma internet de escada que fica um telegrama, uma carta. Até a gente chegar lá. Exato. Né? Eram busca, né? 3 meses, 4 meses e olha lá, né? Exato. Eu acho assim, não dá para perder essa oportunidade. Hoje a gente tem acesso a tudo. Né? Então, se você tem acesso,
busca, sabe? Uhum. Mas busca profundo, sabe? Não lê a primeira página do Google. Vai lá na borda ali, vai ver, sabe? Entra nas coisas mais longas, assim. Buscam pessoas que se aprofundam, né? A gente tem muita informação, mas sinta e junte conteúdo para poder realmente afirmar. Eu costumo dizer que seja questionador. Exato. Né? Não aceita tudo, né? Tem muita informação. A gente buscava um pouco mais. Eu acho que toda época tem a sua beleza, né? Então, aquela época nos ensinou a cavucar um pouco mais fundo, né? E aí a sequência foi essa. Aí chegando, busquei conhecer a saúde da mulher, conheci o meu orientador, né? E aí consegui, através disso, realizar o meu mestrado, né? A gente montou um ambulatório muito bonito de saúde da mulher. Que tem até hoje. Que tem até hoje, lá no HC, que não sou eu mais que toco, mas tem uma equipe incrível, como sempre, o HC tem uma equipe incrível. E que eu aprendi muito a estudar ainda mais o corpo humano, a entender um pouco mais desse todo, porque eu via casos de dores inexplicáveis. E a gente entendia que existia uma certa coerência com a história de vida da pessoa. Sempre tem, né? Sempre tem. E o feminino, né? Exato. Estamos aqui, né? Mulheres que se transformam, né? Que se inspiram. E aí você foi aonde, né? Exato. Nessa parte do gestar, né? E o quanto de dor que tem, né? Tem muita dor. É por isso que você fala, né? Vai a fundo, né? Para vocês entenderem, porque... E às vezes, eu passei por essa situação esses dias atrás, né? De uma dor no útero. Por quê? Porque eu venho, né? Há quanto tempo, né? Trabalhando, acho que é constante a gente trabalhar o feminino. E eu fui me deixando de lado. E, de repente, o negócio começou a crescer, né? E como que é que a gente... Às vezes, é só uma dorzinha aqui. Não sei o quê. Não, peraí, vamos olhar para essa dor, porque... A dor, ela te dá um recado. É a ponta do iceberg, Ela né? começa a falar. Você não tá sentindo dor à toa. Ninguém sente dor à toa. Tirando o que a gente chama de trauma físico, que a gente chama de inespecífico, né? Tipo assim, caí, bati o carro, né? Então, ok. Mas, assim, uma dor que ela começa e você não sabe nem por quê, o que ela tá acontecendo ali. Existe uma disfunção estrutural? Sim. Com certeza existe uma disfunção estrutural que precisa ser muito bem avaliada e conhecida. É preciso conhecer o corpo humano para tratar o corpo humano, né? Não é só o achismo, né? Nunca, pelo amor de Deus. Mas... Nunca a dor do outro é a mesma que a sua. Não é a dor. Isso é surreal, né? Olha, eu tomei esse remédio. Não, pelo amor de Deus. Ou eu fui aqui, assim, não, né? Faz é assim... uma busca... mais assim, aprimorada, mais detalhada. Procurem profissionais capazes que vão entender a sua dor e entender que dentro dessa dor existe um sistema enorme, né, que é o nosso sistema nervoso, e que ele tem um potencial muito grande sobre as dores, principalmente as dores inexplicadas, miofaciais e tudo mais. E então, dentro disso, eu comecei um mestrado, mais em paralelo, buscando o todo. E aí, uma tia minha, um dia que estava com dor, eu já trabalhava com massagem e tudo mais, e fui atendê-la, ela me falou assim, olha, tem uma metodologia em São Paulo que chama Rolfing, né? Falei, poxa, que legal, o que é isso? Ninguém sabia, né? Ninguém sabia me explicar. Ela falou, olha, eu não sei te explicar direito, eu tenho uma amiga, mas é muito legal e você tem uma cara disso, assim, eu acho que seria interessante você conhecer. Aí lá vai Gabriela para São Paulo, né? Falei, mãe, vou lá. Tem um tal de Rolfing, que na verdade é a Rolfing. É Ida Rolfing. Ida Rolfing. Né? Rolfing é o ING, né? Que é a história do americano rolfar, né? Estou rolfando, que é a metodologia dela. A doutora Aida faleceu, uma mulher incrível, extremamente à frente do seu tempo, né? Nossa, demais. Eu li um pouco dela. Bom, eu venho lendo, porque daí... Eu fui experimentar o Rolfing, né? O Rolfing. E nunca mais parei. Não tem como, porque realmente, uma mulher... É uma mulher, assim, que ela estudou... Só gratidão. Só gratidão. Ela desenvolveu essa metodologia há muitos anos atrás, né? A história é longa, então, para não ficar tão longa, ela é uma americana, né? E ela desenvolveu isso na época da guerra. Ela estudou... no Colorado, né? O Rolfing fica nos Estados Unidos e ela desenvolveu essa metodologia do trabalho da fáscia,
né? No tecido miofascial. Então, entender como a fáscia funciona, e ela tem os seus princípios, né? Que são 5 princípios que ela enxerga o corpo como um todo, né? Então, o Rolfing, ele me trouxe muitas respostas, né? Como fisioterapeuta, como cuidadora, né? Como terapeuta, de entender o corpo como um todo, né? E toda essa dinâmica de organização do corpo na gravidade, né? Só para as pessoas entenderem, fáscia. A gente está falando da musculatura de uma forma geral. Tecido miofascial, exatamente. Toda a parte. Na verdade, está falando de um tecido conjuntivo, né? Que nós temos no nosso corpo, que hoje ela está muito em evidência, né? Que é a fáscia. E ela recobre o nosso corpo todo. E ela faz parte... Como ela é um tecido conjuntivo, ela é um tecido de continuidade. Então, nossos tendões são conjuntivo, as nossas aponeuroses, as cápsulas. Então, assim, o nosso corpo está inteiro interligado por esse sistema que a gente chama miofascial, né? E muito hoje em evidência por causa das dores miofasciais. Então, assim, a fibromialgia, a síndrome dolorosa, né? As mialgias de trapézio, mialgias gerais do corpo. Os encurtamentos, as dores muitas vezes não compreendidas há muito tempo, porque não existia um exame para se avaliar a fáscia, né? Na verdade, quando se dissecavam os cadáveres, eles tiravam a fáscia, né? Então, para estudar o músculo e o tendão. Mas, assim, ao longo do tempo, foi se entendendo a força... Não tinha nem material para estudo durante um tempo. Então, assim, até o Rolfing, durante um tempo, era uma coisa difícil de explicar, né? Porque eu falo assim, como assim a fáscia? Que é isso? Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, só vai lá e faz. Aí depois fala, nossa, é verdade, né? Porque é muito... É diferente, né? Da técnica da fisioterapia em si, né? E na verdade são um aprofundado muito grande no estrutural, no né? estrutural, na organização. Então, é a integração estrutural, que é o IE, né? Que é o Rolfing, né? O que é a integração estrutural? Quando você trabalha uma pessoa, na verdade, aquela disfunção não necessariamente está no local da dor. Muitas vezes, o fato da desorganização do corpo dela é que leva àquela determinada dor ou àquela determinada disfunção. Então, o Rolfing, ele trabalha o corpo inteiro. Ele trabalha a pessoa como um todo. Ela leva a pessoa a entender o próprio corpo. E até para aquele momento que a pessoa está passando, né? Exatamente. Porque trauma emocional muito grande. Vai desestruturar o corpo. Vai desestruturar. O Rolfing, na verdade, ele pode ser feito não só por fisioterapeutas, tá? Então, assim, existem abordagens até... O Rolfing, ele é bonito por isso também, porque, assim, como existem pessoas de outras áreas, psicólogos, uma das pessoas que trouxe o Rolfing para o Brasil foi o Pedro Prado, é um grande psicólogo, então, a abordagem, óbvio, dele no Rolfing é diferente, né? Tem a leitura... Na manipulação e da tudo psicologia e tudo mais... Mas, óbvio que existem o que a gente chama de receita, né? A Ida Rolfing deu o nome da receita, como receita. O que seria a receita? A receita são as sessões, né? A gente fala que são as 10 sessões clássicas do Rolfing, né? Mas existem a possibilidade de a gente ter as sessões de movimento adicionadas, né? É um curso... Amplo, é uma formação Foi de um final de semana, amiga? Não, amiga, são outra coisa, 3 anos aí, né? De 2 anos e meio a 3 anos de formação. De dedicação. Exatamente. Né? Tempo. Dinheiro, né? Estudo. Disponibilidade para estudar nos bastidores, né? Isso. Então... Quando a gente vê, fala, muito bonito, né? Na hora que a gente escreve, ela tem mestrado, ela tem nananana. Nada foi que ela foi num curso de final de semana, não desmerecendo, tem muito curso bom, lógico. Óbvio, mas para essa profundidade, né, para as pessoas que estão aqui, que a gente vai inspirar, você com a sua história, é isso, né? Que tinha finais de semana que não era nada fácil para você ir para os cursos, né? Nunca. Ainda casou nesse meio tempo, né? Tenho tenho 2 filhos. Mas eu falo, quando você... É o que a gente estava falando do sonho, que é da vida. Então, o sonho te dá a vida. Então, quando você tá lá e você fala assim, bom, é isso que me move, né? Te move. Se você não sabe o que te move, busca saber. Busca aqui, né? Busca dentro de você. E se você ainda não conseguir, procura alguém que te ajude. Porque eu acho que hoje
tem muitos profissionais que ajudam a encontrar esse lugar. Às vezes a gente tem tantas questões mal resolvidas que a gente não consegue enxergar o diamante que tem dentro de si. Então, assim, quando você fala, bom, é isso que me move, é possível, eu vou trabalhar. Não foi fácil, eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que viajar. Porque nesse meio tempo você casou, né? Porque daí você se formou, fez o mestrado. Fiz o mestrado, me casei. Assim que eu terminei o mestrado, eu me casei, né? Namorei 7 anos com meu marido, meu grande parceiro aí de vida, né? Uma pessoa fortíssima na minha vida. Pai dos meus filhos. Aguenta os finais de semana, Aguenta, mais um tanto. Mais um tanto, né? Porque a gente tem que se Isso dividir. é parceria. Isso é parceria. Né? Função pai, função mãe. Função mãe. E marido, né? E marido. Que não é função, é parceiro de vida, né? Parceiro, marido, né? Namorado. Aquela hora que a gente também tem que chegar e falar assim, não, peraí, vou dar uma paradinha porque eu também preciso ser mulher, preciso ser esposa, preciso ser o meu lugar. Né? Então, assim, na verdade, um equilíbrio dinâmico, difícil, porém muito bonito. E quando a gente entende que quando a gente se organiza, é isso que eu faço, que eu busco fazer dentro do meu trabalho, que é ajudar as pessoas a se integrarem na gravidade. Nós estamos sobre o efeito da gravidade. Eu teria que explicar muito melhor o whole thing aqui, até peço desculpa porque a gente tem um prazo curto. É a história dela, mas fica aí. Hoje, é o que a gente tá falando no Google, Brasil inteiro tem, mas exatamente, tem como entrar, né, no próprio perfil do Rolf em São Paulo, que inclusive ela é diretora. Atualmente sou diretora de marketing e agradeço a minha diretoria, então, que é incrível. Então, hoje é fácil a gente saber. Exato, né? É muito fácil. E procurem, sabe? É maravilhoso, assim. Depois, uma outra hora, a gente conversa mais profundo sobre isso. Mas mostrar, né, Biba, que não precisa esperar eu casar para fazer isso. Eu ser mãe quando meu filho tiver, tanto que é isso que a gente ouve muito, principalmente das mais jovens, né? Exato. Eu vou esperar para quando não sei o que lá. Eu vou esperar tal. E aí? Não dá para esperar, gente. A vida, ela continua. A gente tem que pedir ajuda com os filhos, né? A gente tem que ter rede de apoio. Tem que saber pedir ajuda, tem que saber parar quando cansa. Eu falo assim, você não precisa parar, você pode descansar. Então, você tá cansado, descansa. Mas amanhã você já descansou, você continua. Exato. E dá porque assim, a vida é feita de pilares. Então, não existe só o pilar do trabalho, não existe só eu trabalhar. Se eu só trabalhar, a minha pessoa não vai estar viva, ela não vai estar sonhando. Ela não vai estar construindo um pilar que é muito importante, que vai segurar a minha ponta. Na hora que esse daqui, de vez em quando, eles dão uma ruída. Ixi. Todos os pilares nossos, de vez em quando, dão uma balançada. Por isso a gente tem que construir eles bem firmes, assim. Ainda bem que eu tenho uma arquiteta comigo. A gente Ela sabe. me ajuda. E então, assim, quando você tem esse objetivo, que você sabe aonde você quer chegar, você começa a saber com quem você quer chegar. Às vezes você não enxerga lá na frente. Não. Muito lá na frente, a linha de chegada, porque aí a gente já sabe que a gente vai estar partindo para outra, né? Outra, não é nossa. Mas é caminhando que se faz o caminho. Caminhando. Parece meio clichê, mas Exato. não, né? Porque daí vão aparecendo as pessoas, vão aparecendo as oportunidades. Exato. Né? Essa questão de se mostrar humilde e vulnerável, de pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Porque tem horas que vai dilacerar na carne, né? Ficar perdido, né? Aí vai vir uma doença, vai vir alguma coisa. E perceber que isso, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Enquanto a gente tá aqui, é possível. Eu não sei depois, porque eu não fui pro outro lado, espero demorar um pouco para ir. Mas aqui é possível. Então, achar um jeito, pedir ajuda. Por isso eu falo assim, quando a gente é jovem, a gente corre um pouco, né? A gente dá um passo Acelerada. Um pouquinho grande. Mas tudo bem, a gente tem saúde, fôlego, se precisar voltar um pouquinho, não tem problema. Mas o que você falou do caminhar é super importante. Quando a gente caminha, a gente enxerga o caminho. A gente olha para fora. E ali dá para parar, dá para conhecer alguém. Esse alguém pode te ajudar a ir mais longe. Caminhar junto, a gente chega mais longe. A gente tem mais fôlego, a gente tem apoio. E é isso, e construir os nossos pilares. É família, é amor, é trabalho, é saúde. Então, não adianta eu ter uma super família, um super trabalho e minha saúde está zero. Eu como mal, eu durmo mal.
Eu uso cuido mal substâncias... desse templo, né? Esse templo. Então, quando a gente criou a casa, só falando um pouquinho do nosso espaço, meu e da minha irmã, por que é a casa? Porque a casa, a única casa que nós temos, que é nossa, única nossa, é essa que Deus deu para nós, é o nosso corpo. Então, assim, a nossa alma mora aqui. Então, assim, qual é a sua primeira casa? Né? Cuida dela. Porque, assim, ela vai te levar para outras casas, ela vai te levar para palácios, ela vai te levar para o meio do mar, para o meio da montanha. Ela vai te levar. Sem ela, você não chega a lugar nenhum. Então, cuida dela, olha para ela. Não estou falando isso só pela minha profissão, porque, na verdade, é isso que me faz ter a minha profissão. Entendeu? É conseguir enxergar casas incríveis, com pessoas incríveis dentro delas. E é isso que a gente não sabe. E que a gente não sabe. Muitas vezes, porque a vida vai nos colocando em situações que, às vezes, acabam ficando um pouquinho perdida, né? Sai do eixo. Sai do eixo. Né? Porque não nos é ensinado, né, amiga? Desde pequeno, a gente tá no eixo. Não. A reconhecer que de vez em quando não tá tombando para cá, mas que a gente pode voltar um pouquinho para cá. Mas como tá no eixo, que todo mundo se fala de equilíbrio, né? Tá tão em moda, mas será que de fato quem ensinou pra gente a gente voltar no nosso eixo, no nosso equilíbrio? Isso. Né? Quem? Aonde que tem isso? Né? Nós com filhos pequenos, a gente olha lá o quão desafiador é. Né? Ainda mais a gente que, né, consegue ter um olhar um pouco do helicóptero, o quanto as mães, principalmente as de primeira viagem, ficam aí a criança começa a ter desequilíbrios. Aí muitas vezes eu falo, né, quando chega muito pra mim, fala, porque eu tô com uma questão, né, a maioria vem, é com meu filho, é com a minha filha, é que eu não sei quem, tá? Eu falo, não, a questão é sua, com você, e eles estão te mostrando alguma coisa. E aí quando a gente começa, né, a entrar nesse caminho do dentro, para a pessoa se perceber, que aí a gente vê isso, né? E aí muda toda a energia em volta e aquilo às vezes se dissolve, se resolve. Assim, né? Assim. Então, assim, é esse olhar, né? Como mãe, não foi fácil, não é fácil. A gente é desafiada todo dia. É cronograma, gente. Saindo daqui, ó, olha a hora. Tem que pegar a criança na escola, eu também tenho, e tem não sei o quê. E é isso. E o tempo voa. E o tempo voa. Junto do Rolfing, né? Que se deixar a gente vai ficar aqui falando que é realmente lindo, que te transformou também. Sim, me transformou. Né? Veio a osteopatia. Veio num paralelo quase, né? Veio, na verdade, assim, eu já tenho 10 anos de Rolfing, né? Eu fui a primeira pessoa em Ribeirão a trazer o Rolfing para cá. E eu fiquei muitos anos me aprofundando no Rolfing, porque é isso que eu falei um pouquinho antes. Se aprofunde. Faça algo e faça bem feito, né? Eu amo o Rolfing, só que a gente precisa sempre continuar caminhando. E a Aida Rolfing, ela partiu os seus estudos da osteopatia. Né? Ela se curou pela osteopatia e ela foi para uma outra linha, que ela foi estudar mais profundamente as fáscias, sistema nervoso e tudo mais, e organização pela integração. Mas a osteopatia é uma metodologia incrível, ela é muito rica em conhecimento, né? Ela aprofunda, ela entende a estrutura. É fantástico. De uma maneira muito clara e objetiva, né? E são 5 anos de formação, eu estou me formando, se Deus quiser, até o ano que vem, nessa formação linda, para entender. E cada vez que eu estudo, eu percebo que eu preciso estudar mais. Né? Mas agora eu tô me nutrindo da osteopatia, eu coloco a osteopatia no meu tratamento, porque como a Aida uma vez falou, né? Se todo osteopata fosse rolfista, se todo rolfista fosse osteopata, a gente teria o melhor dos mundos, né? Porque nada substitui a outra coisa. São ferramentas que a gente adquire. Engrenagem. Exato. Para uma girar bem, a outra entra. Né? Total. Como tem técnicas maravilhosas, eu me formei em acupuntura também. Não faço acupuntura, mas faço agulhamento se eu preciso. Então, assim, nada é por acaso. Então, assim, todas as ferramentas, todos os aprendizados têm um lugar. Em algum momento, algum paciente vai precisar. E, inclusive, eu falo que quando a gente estuda e quando a gente se submete a estudar, a ser tratado, porque em todas essas metodologias a gente precisa
primeiro se tratar. Se tratar. O Rolfing, você não faz Rolfing se você não passar pelas 10 sessões. Porque antes de eu tratar mínimo, o outro, né? no mínimo, eu já fiz uns 6 processos. Eu ia falar, assim, acho que eu já teria feito assim. Se não fez mais, agora são tantos. Mas é isso, porque como que você consegue enxergar o outro se você não se olha? Né? Então, se você não consegue se suprir, né? Assim, para você, pelo menos o mínimo. Eu acho que é sempre um descascar. A gente está sempre se aprimorando e trazendo a nossa essência, que ela tá lá dentro. Ela caminha com a gente. E quanto mais você trabalha o seu corpo, a sua mente, quanto mais você se comunica com as pessoas, que você aprende com as pessoas, algo melhor tem para vir. E essa comunicação é muito bacana você falar isso, né? Porque não é isso aqui, né? Não. Só da fala. Ela é mais profunda, né? É a comunicação aqui para você enxergar o outro no todo dele, né? Que é o que eu falo. Eu não tô aqui olhando só o corpo lindo, o rosto lindo que você tem. Eu tô olhando tudo lá atrás e tudo que, né? Eu tenho que ter muito respeito. Quando a gente toca o outro, que seja pelo olhar. E nessa comunicação, né? E essa comunicação que você faz através da sua manipulação, do toque, de tudo mais, né? É muito bacana e muito, né? Se não fosse tão perfeito, né? Eu falo assim, é tão maluco e tão perfeito, na verdade. Porque ela bota o olhar e fala assim, caminha. E eu, ai, lá vem. E é no caminhar, ela só vai fazendo eu falo, gente, tem um raio-x lá dentro, assim, né? E, de repente, a gente que tá tortinha para um lado ou tá tortinha para trás, em algum lugar, de repente, né? Existe um eixo. Na hora. Não, depois de 1 hora, praticamente. Depois de 1 hora e meia. De algumas sessões, né? Cada processo é um. Né? A gente se colocar nesse papel. O respeito, né? De receber isso. É uma história, né? Quando você toca alguém, seja com o olhar, seja com a palavra, você está tocando uma história, você está tocando uma vida, uma alma, né? Então, quando você toca, seja da maneira que for, ou que você tenha a oportunidade de conhecer aquela história, é uma honra, né? E é um aprendizado, né? Muito grande, porque essas pessoas, alguma coisa você vai aprender. É uma troca. É uma troca muito bonita. Né? Quem chega, a gente sempre está aprendendo. E não é fácil. Cada um tem a sua história, cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Né? Então, eu gosto, tem algumas frases que eu gosto muito, eu tenho comigo sempre, porque é uma realidade. Não julgue a dor do outro. Entenda a dor do outro. E se você puder ajudar, ótimo. Se não, peça ajuda ou ajude a encontrar um caminho. Porque, fale menos, né? Acho que ultimamente a gente tem muito os parpiteiros da vida, né? Então, ouça mais, né? Às vezes a pessoa só quer falar, né? Isso. Quantas vezes vem assim a pessoa e fala... E depois você fala assim, o que eu falei mesmo? Não importa, porque ela precisava botar pra fora, né? Pra fazer esse movimento. Isso. Lindo tudo, né? Obrigada, amiga. Estamos caminhando aqui pro final. O que você fala para essas mulheres? Que eu falo? Para essas pessoas, mas basicamente esse projeto, né? De mulheres que estão aí em algum momento dessa vida, seja saindo da faculdade, ou seja entrando, seja se casando, seja barriguda, quase para parir, com essas dúvidas, com esses questionamentos que surgem, ou eu já fiz uma faculdade e talvez não era isso que eu queria fazer, ou eu tô nessa, será que eu tenho que ficar nesse caminho? O que vem um recado? Assim, óbvio que eu já entendi do sonho, né? Sim, eu acho que é acreditar nesse caminho, no caminho. Cada um tem um caminho, né? Por mais difícil ou aparentemente fácil que seja, né? Não deixem de caminhar, não deixem de acreditar. O sonho é seu, ninguém sonha por você. E ninguém pode viver isso. Ninguém pode viver esse sonho. Né? E eu acho assim, a gente tem um presente que é estar aqui, que é um presente, a vida é um presente. Como você vai viver a sua vida, você tem esse poder. Eu sei que tem situações gravíssimas, difíceis demais de lidar, né? Difíceis mesmo. A gente não precisa expor aqui. Mas que é possível
refazer esse caminho. É possível ter uma outra passagem e começar de novo. Né? Começar de novo não é andar para trás, é começar de novo. É você levantar e continuar. Parei aqui, essa rota não tá dando mais. Eu Muda posso o caminho. vir pra cá. É possível desviar. A água desvia, por que a gente não vai desviar? Para que ela vai ficar batendo? Água, seja água, flua. Sabe? Se você fluir, se você se permitir a não ficar batendo só nessa pedra até ela furar, que vai demorar às vezes muito tempo, eu acredito que a sua vida vai fluir melhor, que as coisas vão chegar mais fáceis. E eu tenho estudado e percebido, né, também, que esse fluir é a gente soltar um pouco mais e é confiar. Porque se a gente tá aqui, né, voltando lá do começo pra gente finalizar, num negócio chamado amor, né, que ficou algo muito de pegar, né? Então, eu amo esse copo, eu amo não sei o quê, mas o que é o sentido macro, né, desse valor e desse sentimento, né? E se eu ponho o amor em tudo que eu faço, e vai fluir, porque a vida não precisa ser difícil, né? Amor nutre, amor gera. Gente, o amor gera, ele gera um ser. E por que às vezes a gente fica lá? A gente fica lá no difícil. Né? Primeira coisa, tira a palavra difícil. Exato, eu também falo, eu coloco desafiador. Eu desafiador, não tá desafiador, mas difícil. Se você pôs o difícil, vai ficar difícil mesmo. E não problema, uma questão. Uma questão. Né? Porque palavra tem poder. Tem. Questão a gente resolve. Né? Não que problema a gente não resolve, mas o problema tem uma força maior, ali. Né? Então, assim, como você se posiciona... Quanto mais positivo, quanto mais você acreditar em você. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você. Porque senão, você está depositando o seu caminho, o seu sonho... A responsabilidade. No outro. E não é do outro, é seu. A alma é sua, o corpo é seu, a vida é sua. Então, construa ela e se responsabilize por aquilo que você construiu. Se você tem filhos que você quis ou que aconteceram na sua vida... por algum motivo, eles são seus, né? Então, cuide do que é seu, nutra o que é seu, faz parte de você. Vai chegar uma hora que eles vão caminhar sozinhos, mas eles precisam de você. Se você construir um trabalho, você precisa nutrir esse trabalho, né? Então, na verdade, a gente se torna responsável, sim, por tudo aquilo que a gente cativa, né? Já dizia o Pequeno Príncipe. Então, assim, meio frases construídas, porém, que eu levo, assim, pra minha vida, que eu acho que se você sabe o seu caminho, ou se você quer ter um caminho, já é um começo. Então, segue em frente. Então vai. Dúvidas, pergunte pra gente. Não que a gente tenha a pílula mágica, né, do dia seguinte, pelo contrário. Até gostaria, mas... Mas, né, é possível. É possível. Uma frase. Você falou várias, mas tem alguma outra que... deixa eu pensar. Nossa, uma frase? Uma frase ou algo que você leu, uma palavra, pra gente encerrar. Eu acho que a palavra que mais vem no meu coração, assim, é uma palavra que todo mundo conhece, mas é o amor. Ele nutre a minha vida. Eu acho que eu sou plena de amor, de luz. Somos, por isso que a gente está aqui. E olha só, eu acabei escolhendo até a cor. Pois é. Né, do tom. Eu falei, não sei, acho que põe um vermelho aí que a gente vai tá aqui, no amor. No amor, né? Vamos lá. Amiga, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Amém. Lindo, lindo. Falei muito, eu mais escuto do que falo, mas hoje eu falei bastante. Perfeito. Obrigada, muito inspirador, mais ainda. Para você que nos assiste, vai nos assistir. Obrigada pelo seu tempo dedicado, pela sua... Né, espero que você se inspire. Como que a gente te acha? Redes sociais? Redes sociais, né? E eu tenho um consultório que chama A Casa, né? E A Casa, tudo junto com K. Também estou refazendo a minha rede social, porque a gente precisa de tempo para isso. Então, é Ana Gabriela Pavanelli. Arroba Ana Gabriela Pavanelli. E tô lá também. Ou manda um recado por aqui, gente. Hoje é muito fácil da gente se achar, de se falar. E até o próximo episódio. Aguarda, gente, porque assim, é um time de peso, né? Eu tenho muita gratidão de mulheres muito fantásticas que vêm cruzando o meu caminho. E aí, por isso que eu tive essa ideia, e eu preciso colocar isso em movimento para trazer isso para as pessoas, né? Depois de um período tão desafiador que a gente teve aí com a questão da pandemia, com muita coisa que a gente
não conseguiu, porque a gente teve que ficar aqui dentro muitas vezes, né? E encarar o nosso silêncio, que eu falo que foi tão ensurdecedor que a gente ficou surda, porque gritava tanto, né? E a gente muitas vezes não sabe porque não tá aqui tão disponível, né? Pra gente, né? Não tem um Rolfing, não tem uma osteopatia tão disponível, umas técnicas que a gente hoje vê tão assim, tem, mas não é isso que as pessoas estão procurando. Estão procurando a estética, né? Que também faz parte, também é importante, porque, gente, é bonito, isso é bonito, é lindo, né? Então, a beleza é linda. então né? como que a Bonito. gente trata só não dá isso pra daqui? ser bonito fora só, a gente tem que ser bonito inteiro. Exato, né? porque somos aqui, cada uma com a sua qualidade, com a sua característica. Então é isso, muito obrigada, até o próximo episódio, vem com a gente.